Aqui um exercício. Dois geradores elétricos são associados em série. O primeiro possui força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna 0,5. E o segundo, força eletromotriz 4,5 e resistência interna 1 ohm. Determine a força eletromotriz, a resistência interna e a corrente de curto-circuito do gerador equivalente. Muito bem. Bom, eu tenho aqui fácil de que a força eletromotriz equivalente nada mais é do que a soma de todas as outras, porque eles estão em série. Então aqui está dando 1,5, Thiago, mais 4,5. Então aqui, nossa força eletromotriz equivalente está dando 6 volts. Esse era um dos valores que ele queria. Ele também quer a resistência interna. Resistência equivalente nada mais vai ser do que a soma das resistências internas, porque eles estão em série. Então é 0,5 mais 1. Então a minha resistência equivalente está dando 1,5 ohms. Ele pede o curto-circuito, a corrente de curto-circuito do gerador. Bom, talvez você não lembre, mas nós temos essa equação aqui. E o curto-circuito seria, a DDP dar zero. Isso aqui resulta para nós que corrente, Thiago? Isola a corrente. Então a corrente nada mais vai ser do que a força eletromotriz pela resistência. No caso, esse aqui é de curto-circuito, Então, eu tenho 6 por 1,5. Então, a minha corrente de curto-circuito está dando 4 amperes. Simples, Então, bora começar com esse negócio de receptor elétrico logo. Um dos exemplos clássicos, tanto que quando eu estudava a gente nem falava de receptor elétrico, a gente já falava de motor, a gente falava de gerador e de motor. Se gera energia é um gerador, se recebe a energia elétrica é um receptor, é um motor. Tá ali um exemplo de um motor parece ser um liquidificador, Então, enquanto o gerador transforma todo o tipo de energia em energia elétrica, o receptor transforma a energia elétrica em outro tipo, outra energia. Inclusive a térmica, Mas não necessariamente a térmica. No caso do liquidificador, ele transforma em movimento, transforma em energia cinética. Essa seria a ideia do receptor. Bom, ele tem o receptor, ele não tem uma força eletromotriz, ele tem uma força contra-eletromotriz. Definimos assim para fazer o paralelo com o gerador. Olha o que é interessante aqui a gente analisar, juntando todas as potências, para nós entendermos o que está acontecendo. Então, eu tenho uma potência total que chega no gerador. Uma parte dessa energia é dissipada e outra é entregue para o circuito. E, logicamente, quem recebe essa potência agora é o receptor. Ela vai dissipar mais uma parte. Esse efeito Joule é um troço que eu vou te falar. Perde uma parte por dissipação e utiliza o que nós chamamos de potência útil. Essa aqui é todo o balanço que nós temos dentro de um circuito elétrico, certo? Potência total, perde um pouco, fornece para o circuito, perde mais um pouco e utiliza outro. Então, olha a diferença, imagina, de uma potência total até chegar na potência útil. Mas, por definição, a força contra-eletromotriz, que nós vamos colocar uma linhazinha ali em cima, ela nada mais vai ser do que a razão entre a potência útil e a corrente que atravessa o receptor.
certo? Bom, força contra a eletromotriz vai estar em volt, potência em watt e a corrente em ampere. Vale a pena a gente perceber que essa potência entregue, né, vai ser a potência útil mais a dissipada, tá? Não perca isso de vista. Bom, podemos tentar reconhecer os elementos na representação de um receptor elétrico. Vimos isso no gerador, mas aqui também precisamos. Ó, por exemplo, A e B são os terminais do receptor. Agora, nós temos ali duas barrinhas, uma maior e menor. Perceberam que está ao contrário? No gerador, a maior, a corrente vinha da menor para maior. No receptor é o contrário. Então, a barra maior continua sendo o polo positivo. E a barra menor continua sendo o polo negativo, igual o gerador, só que a corrente percorre no sentido contrário. Bom, aquele E', já vimos, né, que é a força contra a eletromotriz, Bom, R' vai ser a resistência interna e U vai ser a DDP desse nosso receptor. Do mesmo jeito que nós vimos no gerador, né? A única coisa que está alterando aqui é a simbologia dos polos ali. Isso é importantíssimo. E de certa forma dá para a gente até produzir um gerador. Um gerador ele também vai poder ser um receptor, dependendo de que direção a corrente está vindo. Mas aí vamos tentar gerar aqui a equação do receptor elétrico. Ó, tendo essa noção de que a corrente vem aqui, ele tinha uma DDPU, perdeu um pouco por causa da força contra a eletromotriz, porque o receptor precisa trabalhar com aquela potência que está vindo para ele, né? É para isso que ele existe. Gerar, imagina o liquidificador, né? Só que ainda perde um pouco pela resistência interna. Então, no fim das contas, nós temos aquela equação, né? Potência que é entregue para o receptor é a potência útil mais a potência dissipada. Essa potência aqui é U vezes I, sempre. Vimos lá na equação da força contra a eletromotriz que essa potência útil vai ser a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E aqui é resistência vezes I ao quadrado. Dividindo tudo por I, nós temos que U igual a E', perdão, isso aqui é a resistência R', né? Mais R' vezes I. Bom, a única diferença é o sinal, né? Percebeu? Que era menos RI, ele tinha uma contra a eletromotriz e perdia. No caso aqui é mais. Só isso. Bom, a gente pode também calcular o rendimento como nós fizemos isso lá no gerador. Que no caso, rendimento, colocar linha para ser do receptor, né? Que vai ser a potência útil pela potência entregue, né, para o receptor. A potência útil é linha vezes I, e aqui é U vezes I. Quando nós cortamos essas correntes, percebemos que o rendimento de um receptor é a força contra a eletromotriz pela DDP. Certo? E, logicamente, quanto mais próximo de 100 esse valor chegar, não chega, na verdade, né? Então, nós temos uma porcentagem aí que vai de 0 a 100. E, bom, só esse rendimento só vai chegar em 100% se nós tivermos um receptor ideal.
Ou seja, não tem aquela resistência interna. Correto? Continuando aqui, temos a curva característica. Bom, pela equação, que é aquela que está aparecendo bem aqui, U igual